Pai do Senhor, irmãos. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por estarmos aqui, entregando nossas vidas, nossos entendimentos às mãos do Senhor, para que Ele venha nos ajudar a aprender, a guardar e a praticar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos a Deus por tuas bênçãos, por teu cuidado, por tua proteção, por tua provisão. Te agradecemos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui em tua casa, em tua presença, junto com o teu povo, Senhor, para aprender a tua palavra nessa noite. É importante, essa noite sendo estudo a tua palavra santa. Nós, ó Deus, te agradecemos por isso, Senhor. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, nosso entendimento, nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, entre em nosso entendimento e desça para o nosso coração, Senhor. Nos ajuda-nos a praticar aquilo que nós temos aprendido, Senhor, a entender melhor, a compreender melhor e a viver mais, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para a honra e glória do teu santo nome, Pai, porque nós queremos ser verdadeiros adoradores, verdadeiros representantes do Senhor no nosso tempo, para a glória do teu nome, Senhor, que nós oramos. E se alguém a caminho traz insegurança, Deus abençoe o diácono Senhor com os adolescentes, Senhor, que o Senhor possa ensinar eles também, que eles possam aprender a te amar e a te seguir para a glória do teu nome. Nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos para o nosso lugar. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Nós começamos há 2 semanas atrás. Fizemos só uma introdução e um início no capítulo 1. E hoje nós vamos continuar em nome de Jesus. Nós paramos no versículo, vamos até o versículo 17. Hoje eu quero fazer um resumo para algum irmão que não tenha iniciado, ter a noção do início. Mas antes disso, antes de nós resumirmos aqui, eu queria saber se os irmãos decoraram o versículo, os irmãos estarem recitando agora os versículos, amém? Só quem decorou o versículo, amém? Amém. Mais alguém? Amém. Mãe, pode começar, irmã Diácono Érica. Romanos capítulo 1, versículo 14 e 15. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, quanto a sábio, a ignorante. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho a todos vocês que estão em público. Amém. Certo. Amém. Romanos 1, 14 e 15. Isso mesmo. Deus abençoe. O irmão Rogério. Romanos 3, 21. A partir de 3, só que a Bíblia
justiça de Deus, temos testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há diferença porque todos os pecados são destruídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção de Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, para a remissão dos pecados, danos cometidos sobre a paciência de Deus, sobre a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras, não pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela lei da fé, e não pelas obras. Portanto, Deus só dos judeus, e também não é dos gentios, certamente é dos gentios. E Deus é um só, que justifica pela fé a incircuncisão e por meio da fé a circuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, antes estabelecemos a lei. Eu acho que é certo. Amém. Amém. 21 ao 31. Amém. Romanos 3, 21 ao 31. Deus abençoe. Continue assim. Diácono Marcolino. É bom, né? O dia que a perseguição vinha no Japão e tomasse a Bíblia, já tem uma porção boa guardada na cabeça. Diácono Marcolino. Vou fazer sem jeito agora. Eu fui um bem pequenininho ainda, eu preparei o texto Romanos 1, 17. Fala, porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que desde o princípio até o fim é pela fé. Assim está escrito. O justo viverá pela fé. Amém. Amém. Certo. Glória a Deus. O versículo todo dia são 365 no ano, né? Um livro da Bíblia já, tudo isso. Mais alguém? Mais alguém? Maneira. Eu creio em Romanos 3 e a primeira parte do 4. Que importa se alguns deles foram infiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Amém. 3 e 4. 3 e 4. Isso. Não lembro. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Amém. Glória a Deus. Vamos possam, semana que vem, então, decorar, amém? Quem puder, dentro do livro de Romanos, não importa se a gente já leu, se não leu, dentro do livro de Romanos, o versículo que você estiver fazendo sua leitura, nós vamos ler o mesmo capítulo na semana, né? A gente está estudando aqui, os irmãos já terem uma noção. E aí você vai procurando decorar os versículos que você gostar, achar assim interessante, chamar mais sua atenção, tocar mais no seu coração. E é muito bom. Isso como estava passando até uma reportagem no Fantástico esse fim de semana, sobre a necessidade de você, estava falando sobre matemática, né? Você fazer exercício para o cérebro, através de conta, de decorar, você guardar caminho. Tudo isso é uma forma de exercitar o cérebro, né? As coisas hoje concorrem para a gente usar cada vez menos a cabeça, né? Tudo muito fácil, muito prático, muito ali. A gente hoje não sabe nem o número do nosso próprio telefone, né? Alguém às vezes pergunta qual o seu número mesmo? Aí você fala, espera aí que eu vou dar uma olhada aqui. A gente vai lá para ver o nosso próprio número, que a gente não lembra mais. Se o telefone quebrar, molhar, estragar, você tiver numa situação que
esteja longe, precisa ligar para alguém, às vezes a gente não sabe o nome da esposa do marido. Às vezes nem o de casa, o trabalho, né? Então a gente tem que fazer assim, coisas, por mais que tenha essa praticidade toda, a gente tem que desenvolver sempre alguma coisa que mexa um pouco com a cabeça para não parar, né? Porque senão o cérebro da gente acaba parando. Algumas perguntas para os irmãos do que nós vimos no início. Quem foi o autor da carta aos Romanos? O apóstolo Paulo, né? Qual foi a data aproximada? 60? Tem várias cada Bíblia dá uma data mais ou menos, né? Então de 55 a 60, mais ou menos por aí. A minha já está no meio termo, dá 57, no ano 57 depois de Cristo. Então é entre 55 e 60, né? Alguns dizem que a carta foi escrita onde, não se lembra? Tem duas possibilidades. Algumas Bíblias falam assim também. Tem umas que dizem que pode ter sido em Efésios, outras dizem que pode ter sido em Corinto, né? Então Paulo, ele estava provavelmente na sua terceira viagem missionária. Ele, como missionário, ele fez 3 grandes viagens. Cada viagem que ele fazia, na primeira viagem ele ia abrindo as igrejas. Na segunda viagem ele abria igrejas e visitava igrejas já abertas. E na terceira viagem foi mais assim, visitando as igrejas já abertas e com o propósito de ir mais longe. E no caso aqui ele escrevia para os romanos, porque nós já havíamos igreja em Roma, e ele tinha a necessidade de fortalecer a fé dos irmãos em Roma, de receber também fortalecimento, e de, através daquela igreja, fazer dali uma base missionária, para que dali ele fosse para a Espanha. Ele tinha o desejo de pregar a palavra ainda mais distante, onde a palavra não havia chegado ainda, né? Os destinatários são a igreja de Roma. O tema principal, há vários temas, mas o principal seria qual, os irmãos lembram? O tema principal de Romanos, vamos marcar aí. O central, o principal que eu falei para os irmãos. Não. A justiça de Deus, né? Então ele fala sobre a fé, ele fala sobre a predestinação do povo judeu, ele fala sobre várias coisas, são vários ensinamentos, mas o principal seria a justiça de Deus, vai girar sempre em torno da justiça de Deus, que a gente sabe que é através da fé, né? Mas o tema principal seria a justiça de Deus, baseado no capítulo 1, versículo 17. Então esse é o tema principal. O propósito principal é esse que eu disse para os irmãos, fazer em Roma, conhecer a igreja de Roma, e de lá tornar ali uma base missionária para que ele fosse para a Espanha. Tem outro propósito também, que eu estava vendo depois no estudo, que Paulo ele estava sendo, na verdade, havia muitos judeus ali em Roma também, então ele estava sendo muito mal falado lá. A igreja era mal falada, a igreja cristã, era tida como uma seita cristã, uma seita judaica, né? E que vinha se alastrando pelo mundo inteiro, e os judeus estavam em Roma, para que o evangelho não chegasse lá, eles diziam que Paulo era mercenário, que Paulo era interesseiro, que o apóstolo Paulo ele andava de cidade em cidade abrindo igreja para ter lucro para si, que ele era um falso pregador, que ele era um aproveitador da fé das pessoas. Então ele era muito mal falado lá junto na igreja. Só que era tudo mentira, né? Era tudo difamação. Ele difamava para que quando porventura Paulo chegasse lá, ele já não fosse bem recebido pelas pessoas. Então havia uma difamação do nome de Paulo lá, inclusive uma difamação em relação à igreja. Mas a igreja estava lá. Então ele envia essa carta também para muitos teólogos. A carta do apóstolo Paulo para nós hoje é um tratado teológico, né? Eles vêm assim hoje para nós. É um grande tratado teológico. Ele vai falar, explicar temas importantes para a nossa vida hoje, falando sobre desses temas em relação a Deus e em relação a nós. Mas nessa época, o propósito dele que escrever para Roma foi para falar de quem ele era, né? Quem ele era, o que ele pregava, o que ele fazia, no que ele cria, para o Deus que ele levava para as pessoas. Então o propósito dele foi esse, mas ela acabou se tornando realmente em
como diz o estudioso, um compêndio teológico, né? Para nós hoje. Mas na época o propósito foi mostrar, olha, esse sou eu, é isso que eu creio, é isso que eu prego, e o que estão falando de mim não é verdade. Né? Então, a preocupação dele, através dessa escrita, era isso, porque as pessoas difamavam ao apóstolo Paulo e a religião cristã naquela época, que era chamada de seita judaica, porque surgiu entre os judeus e dali foi se espalhando para vários lugares do mundo, até chegar em Roma. E foi rápido, né? A gente vê que uma média mais ou menos de 25 anos, o evangelho se expandiu por todo lado e já havia chegado em Roma, e de Roma, com certeza, passou por outros lugares, mesmo não sendo através do apóstolo Paulo. Né? Então, na época, foi isso um dos principais propósitos dele. O conteúdo, só ler aqui para os irmãos lembrarem. Paulo, ele vai fazer um retrospecto do estado espiritual de toda a humanidade. Conclui que judeus e gentios igualmente, como o irmão Rogério falou e citou no capítulo 3, ele conclui que igualmente judeus, gentio é toda pessoa que não é de entre os judeus. Então ele conclui que todos, inclusive os judeus, igualmente são pecadores e precisam da salvação. Essa salvação foi outorgada por Deus mediante a fé em Cristo Jesus, sua obra redentora na cruz. Né? E a fé é a condição prévia para receber essa salvação que redime dos pecados. Então nós entendemos isso hoje. Só que isso é muito profundo, irmãos. A gente pensa assim, quando vem falar sobre salvação, eu já sei o que é. A salvação é você crer em Jesus e tal, Jesus morreu. Mas isso é muito mais profundo que a gente pode entender dessa forma assim, rasa. Né? Se você for se aprofundar nisso, você vai, assim, sei lá, você vai ter um profundo sentimento, vai se colocar num estado de uma profunda adoração a Deus, porque isso é muito profundo, isso é muito tremendo. O que Deus fez, não só por mim, não só pelos irmãos, mas o que Deus fez, Ele fez por toda a humanidade, inclusive por judeus, porque a Bíblia diz que todos são pecadores, né? Todos foram colocados debaixo do pecado e todos carecem da glória de Deus, todos carecem da redenção, todos carecem do perdão. E esse sacrifício é tão tremendo, é tão poderoso, que nunca vai perder o seu valor. Já passaram quase 2000 anos, nunca perde o seu valor. Ele é tão poderoso que ele alcança as pessoas na sua época, alcança as pessoas hoje, e tem poder para alcançar todas as pessoas que ainda existirem, até Deus estabelecer o seu reino na terra. É algo muito tremendo, irmãos, é algo muito forte, algo assim muito poderoso. E se nós entendermos mais a profundidade da salvação, né, da redenção, do perdão dos pecados, nós podemos hoje ter acesso a Deus, de quem Jesus Cristo é, do poder que o seu sangue tem, do valor que o seu nome tem. Não vai ter diabo que vai ficar na nossa frente, não vai ter pecado que vai conseguir continuar dominando a nossa vida, né? Porque nós vamos entender profundamente qual é o poder do sacrifício de Cristo. É algo assim muito forte, é algo muito forte. E a gente às vezes entende no raso, a gente entende assim de uma forma talvez um pouco lógica, um pouco racional, mas isso é muito maior, muito mais profundo, é muito mais forte do que nós podemos entender com a nossa mente lógica. Amém? Então não tente entender uma coisa que a gente vê muitas religiões tentando fazer, e muitos pensadores, até muitas igrejas ditas cristãs, os testemunhos de Jeová, você vê que eles sempre querem uma explicação lógica para o que Deus fez. Nós vemos aí a própria igreja dizendo, não, há uma explicação lógica para a abertura do Mar Vermelho, há uma explicação lógica para cair fogo do céu, há uma explicação lógica para a água ter se transformado em sangue, há uma explicação lógica para lá, sei lá, o peixe engolir Jonas. Né? Eles tentam entender o que aconteceu de uma forma lógica. E nunca vão entender, ou vão criar heresias, porque tem coisa na Bíblia que não é lógico, tem coisa na Bíblia que é milagre. É o poder de Deus em ação. É o Deus Todo-Poderoso saindo da lógica humana, das leis humanas, das leis que regem a vida normal, e operando milagres para glorificar o seu nome. Amém, irmãos? Então esse é o nosso Deus. Tem hora que Deus
Deus, como diz aí alguns louvores, tem hora que Deus quebra tudo, quebra os paradigmas, quebra a lógica, quebra as regras humanas. Você já imaginou Jesus chegar e simplesmente começar a caminhar sobre as águas, sendo que existe uma lei de gravidade, né? Sendo que a água é mais leve do que um corpo do ser humano, o corpo do ser humano afundaria, e de repente Jesus começa a caminhar sobre as águas, e não eram águas suaves, eram águas bravias, tinha vento, tinha onda, e Jesus estava ali por cima, flutuando, praticamente voando sobre as águas, né? Isso não tem lógica. O Eliseu jogar um pedaço de madeira dentro da água, e de repente o machado de ferro flutuar, né? Ou Jesus pegar 5 pães e 2 peixinhos, e orar ali, e eles começarem a partir, e aquilo nunca acabar na mão, e 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se fartarem, ainda sobrar 12 cestos cheios de pão e de peixe. Isso aí é fora da lógica, irmão. Não tem explicação humana, não tem lógica. É fé, é milagre, é poder de Deus, é maravilha do Senhor. Então nós temos que crer. Tem coisa que na Bíblia que a gente não deve questionar, não deve querer entender de forma lógica, porque nós não vamos entender nunca. É simplesmente acreditar, né? Acreditar que o nosso Deus faz isso. Que o nosso Deus é poderoso para fazer como Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Porque Ele opera no campo do sobrenatural. Nosso Deus, Ele faz o possível, faz. Quando o possível não está ao nosso alcance. E quando o possível ninguém pode fazer por nós. Mas a especialidade de Deus é o impossível, é o sobrenatural, é o extraordinário, é o milagre, é a maravilha, né? Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nunca desceu ao coração do homem. Essas coisas que Deus tem para fazer em favor de nós. Amém, irmãos? Nós devemos usar muito mais. Deus, nós estamos vivendo um tempo que Deus, ele mesmo proporciona situações onde Ele parece que está nos empurrando para usar a nossa fé. Porque crente sem fé morre, né? Crente sem fé, ele morre espiritualmente. Porque só para você crer em Deus, você precisa de fé. Você não consegue pegar nele, você não consegue ouvir Ele, você não consegue vê-lo, você não consegue sentir a presença dele assim, de uma forma natural, como você sente a presença de alguém perto. Ele é Espírito, né? Então é necessário fé para crer. E a Bíblia diz que aquele que pela fé crê nele, ele é galardoador, né? Ele abençoa. Então, irmãos, é necessário muito mais fé. Nós estamos vivendo um tempo que Deus, Ele quer de nós, e Ele tem, parece que, criado situações, colocado em situações, que Ele está fazendo isso para nós usarmos a fé que nós temos. E situações, às vezes, quando necessárias, até impossíveis, onde só Ele pode agir, onde só Ele pode operar, para nós desenvolvermos nossa fé e, através disso, uma comunhão mais próxima com esse Deus que nós acreditamos, mas que muitas vezes não conhecemos. Assim como Jó, ele depois foi dizer: Senhor, eu te conhecia antes de eu ouvir falar, agora eu te conheço porque o Senhor fez uma obra tremenda na minha vida, e agora eu te conheço pessoalmente, eu agora sei quem tu és, na minha própria vida, não só das histórias, das leituras, eu agora sei quem tu és. Amém, irmãos? Então nós vemos que tudo que ficou na Bíblia aqui fica para nos ensinar a buscar uma experiência nossa também, uma experiência pessoal, com o Deus que essas pessoas tiveram experiência. Não é só para ficar maravilhado, né, ficar emocionado, ficar boca aberta, ou como Deus fez, mas hoje eu acho que, assim, eu não sou um Moisés, eu não sou um Samuel, mas você é um filho de Deus em Cristo Jesus. Amém? E eles nem eram reconhecidos assim, talvez. Muitas pessoas não podiam ser reconhecidas assim. O povo judeu sim, porque era o povo da promessa, o povo escolhido, mas muitos depois só vieram alcançar isso através de Cristo Jesus. Então, irmãos, tudo posso naquele que me fortalece, né? Eu posso ter experiências com Deus. Deus, Ele quer operar coisas tremendas na minha vida, para que através disso eu conheça mais a Ele, eu creia mais ainda, né? Porque a fé, ela pode crescer, mas ela também pode diminuir, e ela pode até morrer. Então nós temos que cuidar e preservar e conservar e fazer a nossa fé frutificar, para que nós tenhamos mais conhecimento e experiência com esse Deus, que nós muitas vezes até agora, às vezes talvez depois de 1 ano, 2, 5, 10, só conhecemos Ele de ouvir, só conhecemos Ele de ler aqui na Bíblia. Esse Deus não quer permanecer assim na nossa vida, irmãos. Deus, Ele quer se revelar. Deus, Ele quer que nós o conheçamos pessoalmente, para a glória do nome dele, para que nós possamos desenvolver uma comunhão muito mais forte
o nosso Deus. Nós vimos aqui no capítulo 1, versículo 1 ao 7, que o apóstolo Paulo ele faz uma apresentação, uma saudação e uma introdução, né? Nós vimos aqui, ele disse que era apóstolo, era um chamado de Deus, que era um servo no sentido de escravo de Cristo, que ele não buscava título ou cargo ou posição, mas que Deus deu um chamado para ele, que a missão dele como apóstolo era chamar um povo para a obediência a Deus pela fé, e esse povo nós entendemos hoje que é a igreja, que esse povo pertence a Jesus, né? Esse povo não é mais de si mesmo, não é mais do mundo, não é mais do pecado, não é mais do diabo, é de Jesus, é propriedade particular exclusiva. É por isso que nós não podemos fazer mais nada hoje de nós mesmos, por escolha nossa. Nós temos que ter sempre a direção em Cristo. Nós temos que colocar diante dele, pedir autorização a ele, porque senão tudo dá errado, nada dá certo. Ele diz aqui também no versículo 7, que esse povo que ele redimiu e tornou seu, é chamado para ser santo, né? Para ser um povo santo, um povo cheio de paz, um povo que é do Senhor Jesus e de Deus. Paulo, depois no versículo 8 em diante, ele diz no versículo 8 algo tremendo: em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Então a igreja de Roma, por mais que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, era uma igreja que o exemplo da fé deles era um exemplo que chegava longe, todos sabiam, e não era por causa de Facebook, de carta, de correio, de MSN, Hotmail, não. As pessoas passavam ali, e onde iam passando, diziam: olha, lá em Roma está se formando uma igreja lá tremenda, um povo abençoado, um povo que tem fé em Deus, né? Mas a fé aqui, como eu disse para os irmãos, se você for analisar, isso, não é só o acreditar, aqui a prática da palavra de Deus. É uma fé que fala em relação ao que eles acreditavam, a doutrina que eles seguiam, ao ensinamento que eles haviam recebido, estavam caminhando naquele ensinamento, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, em todo mundo é anunciada a fé que vocês têm, ou seja, a prática de vida, o que vocês têm aprendido, vocês têm vivido, o que vocês têm aprendido, vocês têm ensinado, vocês têm ganhado outras pessoas através disso. Então, no geral, é uma igreja exemplar. A fé, como estudamos, a fé aqui é prática dos ensinos de Cristo, dos ensinos do Evangelho. Os irmãos lembram o que quer dizer apóstolo? Eu disse aqui o significado de apóstolo. Alguém marcou? O que significa apóstolo? Apóstolo não é um título, né? É um ministério, um algo dado por Deus para a pessoa desenvolver para a glória de Deus. Quem lembra o que é apóstolo? Embaixador de Deus, um representante de Deus. E o embaixador, ele é o quê? Ele é enviado, né? Ele é enviado para representar a sua nação, aonde ele vai. Então nós representamos, o apóstolo Paulo representava que nação? O reino de Deus. Amém? A nação celestial. E ele como embaixador representava quem? Como embaixador ele era o representante de quem, irmãos? De quem, pessoa? Jesus, né? De Deus, Jesus. Ele era o embaixador que representava Jesus. Ele como embaixador representava o reino celestial, o reino de Deus, né? Então, apóstolo é isso. É aquele que é enviado. Apóstolo é mensageiro ou embaixador, é o significado do grego. Então não é propriamente uma função, um cargo, é um chamado, é um ministério, né? Dado por Deus. Hoje as pessoas usam isso como cargo, como função, como sendo pastor, aí acima do pastor o bispo e acima do bispo o apóstolo, né? Porque o cabeça daquela grande igreja, com muitas congregações, quer sempre um título que se coloque ele acima de pastor. Na verdade ele é um pastor, diretor, pastor presidente, ele é alguma coisa assim. Mas para não ficar com o título de pastor como os outros demais, para ter um renome assim maior, aí ele muitas vezes se auto-intitula apóstolo, né? Isso é desnecessário, porque o apóstolo geralmente
era uma pessoa designada por Deus, não pelos homens. Então, o Paulo, hoje nós poderíamos dizer também que apóstolo é um missionário, né? Então, o apóstolo hoje seria mais um missionário, uma pessoa enviada pela igreja, pela liderança da igreja que representa Jesus. Ele é preparado, segundo o chamado de Deus na vida dele, ele é preparado e enviado como um embaixador, como um missionário, em um lugar que ainda não ouviu o evangelho, para lhe pregar o evangelho, estabelecer igrejas e ensinar as pessoas em relação ao reino de Deus. Então não seria mais nada hoje do que um missionário. Alguma dúvida dos irmãos? Do versículo 16 ao 17 diz assim: não envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então aqui agora já fala do crer, né? Realmente do acreditar. Então você recebe o evangelho e você transmite o evangelho e as pessoas acreditam naquela palavra, creem, recebem e são salvas através do poder de Deus e justificadas. Então aqui no versículo 17 o tema do livro todo, né? A justiça de Deus através da fé. E agora no versículo 18 em diante nós vamos ver falando sobre a ira de Deus contra a humanidade. Eu queria pedir que no versículo 18 até o 23, do 18 até o 23, a irmã Sandra lê para nós, os irmãos acompanham na sua Bíblia, do 18 até o 23. A ira de Deus contra a humanidade. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, e suprime a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, o que Deus lhes manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas, segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Amém. Aqui por enquanto. Nós vamos ver do 24 em diante as consequências que veio sobre a humanidade por abandonarem a Deus e honrarem mais as criaturas do que o Criador. O que nós vemos aqui no versículo 18 dizendo? Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Né? E do 19 e 20, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então, qual é a maior forma que Deus se revela de uma forma assim, clara e visível para a humanidade de hoje, irmãos? Qual é a forma mais clara que Deus se revela à humanidade hoje? Desde o início, qual a forma mais visível, mais clara? Através da criação, né? Através da criação. Inclusive através do ser humano que faz parte da criação também. Né? É o que diz aqui, no 19 e 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Mas o que Deus manifestou? Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, estão sendo contemplados todo o tempo, claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, é que
a ira de Deus ela já está manifestada sobre os homens. Né? Mas o que é a ira de Deus? Vamos entender um pouco do que é a ira de Deus, que é muito diferente da ira do homem. Né? A gente pensa às vezes que a ira de Deus só se manifestará no fim, que a ira de Deus só virá quando Deus mandar, sei lá, um grande terremoto, abrir o chão e engolir todo mundo, ou pegar as pessoas, julgar e lançar no sofrimento eterno. Mas não é aí só que a ira de Deus virá. A ira de Deus, na verdade, ela já está sobre o mundo. Ela já está atuando sobre a vida dos homens. A Bíblia vai dizer aqui por 24 em diante, como é que essa ira ela está atuando sobre os homens hoje. Né? Mas o que é a ira de Deus? Aqui, ouça o que diz aqui. A ira de Deus não é uma explosão impaciente, insensata de raiva, como a que os seres humanos muitas vezes demonstram. É uma repulsa santa e justa diante do que contradiz a natureza e a vontade de Deus, a elas opondo-se. A ira de Deus se opõe a essas coisas que contradizem a natureza e a vontade de Deus. E ela é revelada. A ira de Deus não se limita à condenação dos ímpios nos tempos do fim. Aqui diz respeito ao fato de os haver entregues aos pecados deles, aos seus desejos pecaminosos. Então, você vê hoje o mundo como está: lesbianismo, idolatria, feitiçaria, pornografia, prostituição, o homem com homem, né? Homossexualismo, inclusive outras coisas piores até, que nem a gente não vê, que é terrível, mas se vê todo dia. Você vê isso, irmãos, a Bíblia diz aqui, que é já o início da ira de Deus manifestada sobre a humanidade. Porque por causa de terem desprezado Deus como Deus, por causa de terem se tornado insensíveis, por causa de terem honrado mais a criação do que o Criador, né? Por terem trocado a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, e de pássaros e quadrúpedes e répteis. Por isso, a Bíblia diz no 24, aí vem mostrando aqui como foi que Deus entregou eles debaixo da sua ira, e que manifestação da ira de Deus é essa sobre o homem desde agora. Diz aí: por isso Deus entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si. Então, uma das formas da ira de Deus manifestada sobre o homem é deixar o homem viver as impurezas do seu coração. Liberar: olha, já que vocês querem, então por vocês não me honrarem, por vocês não me darem glória, por vocês não acreditarem em mim, mesmo diante de toda essa criação maravilhosa, multiforme e feita de uma forma que não tem como aparecer do nada, né? Vocês serão entregues aos desejos malignos dos seus corações, aos desejos pecaminosos dos seus corações, para se degradarem entre si mesmos em seus corpos, né? Porque trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar de servirem e adorarem ao Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, irmãos, Deus ele já fica irado aí, porque não tem ser humano nenhum, conhecendo a Bíblia ou não conhecendo a Bíblia, que na verdade poderia ter cara de pau, né? De dizer assim: Deus não existe, Deus não é real, Deus não existe, não é um Deus. A Bíblia mesmo diz no Salmo 14, no Salmo 53, são dois salmos semelhantes. O louco diz no seu coração: não há Deus. Deus fala: é louco, é tolo, é idiota. É o significado dessa palavra. É uma pessoa que não tem mente, é uma pessoa, Deus fala ali no sentido de uma pessoa que só pode ser retardada, só pode ser maluca, por olhar a criação, sem nunca ler a Bíblia, mas olhar só para a criação e dizer: não existe Deus. Não existe um Deus criador. Não existe uma pessoa celestial que fez todas essas coisas e que sustenta todas essas coisas pela força do seu poder. Porque, irmãos, é igual eu falei para os irmãos outro dia: 50% dos cientistas, eles depois de todo o crescimento da ciência, eles foram cada vez acreditando mais que só pode haver um Deus soberano por trás da criação. Porque tudo é muito milimétrico, tudo é muito
muito certo, tudo é muito bem ligado, tudo é muito complexo, tudo é muito perfeito, né? Por causa de 1 centímetro a mais ou a menos, não seria possível a vida na Terra. O Sol fosse mais distante, se o Sol fosse mais perto, ou se a Lua não existisse, ou se a Lua fosse mais perto ou mais longe. Então eles explicam várias coisas, que eles dizem, olha, não há como não ter um Deus criador por trás disso. Por mais que muitos deles não professem a fé cristã, 50% dos cientistas hoje acreditam que há um Deus. E os outros 50%, na verdade, não querem admitir, porque são duros, né? Querem ficar ali acreditando em teorias, em coisas vãs que não são verdade, e eles preferem ficar na sua arrogância, no seu orgulho, sustentando que não existe Deus. Mas no fundo, a maioria deles, eu creio que 99% sabe, por mais que não queira admitir nem acreditar, eles sabem que há um Deus por trás da criação. Eles sabem muito bem, irmãos, porque é tudo muito bem feito, é tudo muito complexo, é tudo muito perfeito, é tudo muito multiforme para ser algo que surgiu do nada, né? Então, mesmo assim, eles escolhem o quê? Continuar vivendo sem honrar esse Deus, sem glorificar esse Deus. Aí Deus diz, eu entregarei aos desejos impuros dos seus corações. E no final, julgarei cada um deles. Aí sim, em relação ao julgamento eterno. Então, a ira de Deus, ela não é uma raiva descontrolada. Se fosse, irmãos, nós já estaremos todos fulminados. Porque não haveria tempo, Ele não enviaria o seu filho, Ele não teria paciência conosco. Ele simplesmente fulminava todo mundo e criava uma outra raça de ser perfeito para Ele, para viver para a glória dEle. Mas não é isso que Deus quer. Ele não vai fazer dessa forma, porque Ele agiria como um ditador, como um Deus que não tem misericórdia, como um Deus que quer robôs, que adora Ele, que decorda lá e adora Ele simplesmente porque Ele quer ser adorado. Ele não quer assim. Deus, Ele nos criou com vontade própria, Ele nos criou com pensamento, Ele nos criou com sentimentos, Ele quer que nós voluntariamente venhamos honrá-lo, servir e crer que Ele é real, para que um dia nós possamos o ver com os nossos olhos transformados, que nós veremos um dia lá no céu. Amém? No versículo 18 também diz assim, ninguém, nem mesmo quem nunca tenha ouvido falar da Bíblia, nem de Cristo, tem desculpa para não ter Deus na mais alta conta, pois todo o universo criado o revela. Não só a Terra, mas toda a criação, os planetas, o sistema solar, o universo, tudo atesta que Deus existe. É por isso que Deus não vai ter ninguém por inocente. Deus vai julgar todos e dizer, olha, você tinha mais do que suficiente prova para saber que eu sou real, que eu existo, que eu estava por trás da criação de todas as coisas. Todos vocês têm mais do que prova suficiente. Eu deixei lá as provas dos meus atributos invisíveis, do meu eterno poder, da minha natureza divina. Isso tem sido visto claramente por todos. Mas vocês escolheram não crer em mim. Alô, som. Acabou a pilha. Só não pode acabar a pilha do pregador, né, dos irmãos. Pilha do microfone, não tem problema não, só trocar. Vamos do 24 até o final agora, até o 32. Eu queria que... E a Polícia Marina, nós acompanhamos. Do 24 até o 32, até o final. Por isso, Deus entregou tais homens a injustiça, pelos conselhos do seu próprio coração, para desonrarem o seu povo de si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura e lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus entregou eles às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o nome natural de sua
obedientes são eles, insensatos, céticos, surdos, desafiados, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles as sentenças de Deus, eles são passíveis de morte, porque tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Olha aí, viu? 2000 anos atrás, quase, Paulo já falava sobre coisas que acontecem hoje, que aconteceu naquela época. E já era um sinal e um princípio daí de Deus sobre a humanidade. E ele repete de novo aqui no 28, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Né? Eles conheceram Deus através da sua criação, mas desprezaram isso e preferiram honrar outras coisas. Aí Deus diz aí, irmãos, que olha o que aconteceu. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, né? Que as práticas, os sentimentos, os desejos, né? Até suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras, ou seja, lesbianismo, né? Contrário à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido por sua perversão. Aqui diz que já receberam, já estão debaixo da ira de Deus, e já estão por estar entregues a essa vida, e sobre eles já está decretada a condenação. Né? O que quer dizer isso? Que eles não têm chance de se arrependerem, de mudarem de vida? Não, ele está falando da condição do homem. No capítulo 3 você vai ver que ele vai começar a falar sobre a saída que existe, né? Que há uma saída, que há uma forma de sair dessa vida, que há uma única maneira. Ele vai mostrar que é através de Jesus. Mas para isso a pessoa precisa reconhecer os seus erros e buscar o perdão, o arrependimento, viver diferente, produzir os frutos que Deus quer, né? Mas a princípio é assim que ele mostra a realidade da humanidade. E é isso que nós vemos hoje, cada vez pior, cada vez mais as pessoas mais afundadas na lama. E o mundo que também é afastado de Deus, por mais que muitos não pratiquem propriamente as práticas, esse tipo de prática aqui, não estejam debaixo desse sistema da ira, você vai ver que mais para frente aqui vai falar sobre a ira de Deus manifestada também no caráter das pessoas, no mau caráter que as pessoas têm tido. Então tem uns que não estão agindo dessa forma aqui no corpo, nesse tipo de prática, mas estão fazendo na outra, né? Estão tendo esse outro tipo de atitude aqui. Então muitas vezes está vendo de cada um de uma maneira, mas sobre todos está a ira de Deus. Aí o que acontece? A televisão vai lá e apoia a promiscuidade. Aí coloca lá na novela, coloca no filme, coloca lá na programação da televisão, como eles fazem muito aqui no Japão. Eles não apoiam abertamente, mas eles apoiam dessa forma. Todo o programa de televisão você vê que tem lá homossexual, tem um programa que mostra mulheres que não são ex-prostitutas, são prostitutas, que fazem filme pornográfico, né? Aqui em programas japoneses. Os programas são pervertidos. Você vê que programas que passam mais tarde há muita perversão, há muita besteira, muita porcaria. Eles só falam bobagem e a gente às vezes não entende. O adolescente assiste e a gente não sabe nem o que está falando, mas está falando só bobagem, besteira, né? Então, é a forma deles apoiarem. Às vezes não apoiam abertamente, fazendo debate, mas eles colocam nos principais horários. Os homossexuais mostrando, está vendo? É uma pessoa de sucesso, é o maior cabeleireiro do Japão, mais famoso, é o maior estilista. Esse outro aqui é fulano de tal, né? É famoso também, é muito rico. Então fica iludindo as pessoas dessa forma. Então é uma forma do Japão fazer para apoiar esse tipo de coisa. Nós vemos que já é uma situação que vai para o debate, as pessoas cada vez têm liberado mais. Na França foi liberado o casamento legal, homossexual, inclusive no país sendo aprovada a lei para ser direito deles casarem na igreja e a igreja não poder dizer não, porque se falar não vai ser preso já, tem um país que é assim. Né? Já tem igrejas tradicionais, que são igrejas que Deus está longe já faz muito tempo, igrejas ditas evangélicas, que eram evangélicas há muito tempo atrás, e que hoje já ordenam ministros homossexuais.
né? Nos Estados Unidos já existem igrejas assim, que ordenam homem homossexual e mulher lésbica, ordenam para ser o pastor, a pastora da igreja. A gente olha e fala assim, meu Deus, isso deve ser brincadeira. Não é possível uma coisa dessa. Porque enquanto está lá fora, tudo bem, mas acontecendo já dentro da igreja, o que é isso? E a gente às vezes vê, nós vemos que a Ilha de Deus, inclusive, está sobre a igreja também. A igreja que tem se conformado com o mundo e não levado o Cristo para o mundo, mas trazido o mundo para dentro dela. É terrível como as coisas têm acontecido cada vez mais intensamente, né? E Deus diz que começaram a cometer atos indecentes, homens com homens receberam em si mesmos o castigo merecido por sua perversão. Então é tremendo, irmãos, é terrível. É tremendo, é terrível ao mesmo tempo. Nós vemos como aqui, onde é que as coisas vão chegar, como é que vai ser amanhã. Se não cuidar hoje, como é que o seu filho, a sua filha vai encarar o mundo amanhã? Em que meio que eles vão estar? Como é que eles vão lidar com isso? Né? Como é que eles vão conviver lá? Como eles viverão lá? Então é uma coisa assim que, se não for trabalhado hoje, isso pode acabar entrando cada vez mais dentro da igreja também, se Jesus não voltar logo para buscar o seu povo. E a gente fica escandalizado e sem saber o que acontecerá, e ver Isaías 5:20 se cumprindo nos nossos dias, onde ele diz que nos últimos dias as pessoas iam diz bem assim, exatamente, Isaías 5:20. Deus fala, ai dos que chamam o mal de bem e ao bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Então, nos últimos dias isso aconteceria. O mal seria chamado de bem e o bem seria chamado de mal. As trevas seriam chamadas de luz e a luz seria chamada de trevas. Aquilo que na verdade é amargo seria chamado de doce. E o que é realmente doce seria tipo por amargo. Né? Ou seja, a inversão das coisas, inversão de princípio, de valor. É o que nós estamos vivendo hoje, nos nossos dias, nesse mundo louco aí fora. Então nós temos que nos encher mais de Deus mesmo, para nos manter firmes e fiéis ao Senhor, para que essa ira de Deus não venha sobre nós já, agora. Ou seja, às vezes não vai vir provavelmente só você, mas se não cuidar, se você pensar só em cuidar da sua vida, mas não cuidar da sua casa, então Deus ele fala, olha, está querendo cuidar muito da vida dele, mas não cuida dos filhos, não ensina, não exorta, não orienta, não corrige. Aí Deus fala, olha, você até está buscando por si, mas como você não está cuidando e guardando a sua casa, a ira vai começar a se manifestar sobre os seus filhos, porque os seus filhos não me entendem, os seus filhos não me amam, os seus filhos não me respeitam, os seus filhos não têm alegria de estar na minha casa. Então, irmãos, tem que ser muito cuidado, tem que se orar muito, desenvolver um trabalho muito sério hoje sobre a família, porque senão essas coisas já começaram lá já 2 mil anos atrás e já entraram dentro do lado cristãos. Você vê o Bispo Macedo, né? O camarada lá só pensa em dinheiro, fica lá ensinando aquelas coisas, um monte de heresia, fica misturando as coisas, enganando as pessoas. Né? Tem gente sincera lá dentro que é simples. Deus em todo lugar tem um povo. Ele é um tremendo de um ladrão, de um sem vergonha. É o que ele é, na verdade. E veja o que aconteceu com o filho dele. O filho dele é um tremendo homossexual, que assumiu abertamente e falou, é isso mesmo, é isso que eu sou e acabou. E por que ele não vai lá tentar libertar o filho dele? Porque fez as coisas erradas e a ira de Deus começou já a vir sobre a casa dele. A ira de Deus já começou a se manifestar sobre a vida dos filhos dele. E eu tenho muita pena do que será dele e dos que seguem a ele, cegamente, dos obreiros, dos pastores dele, se eles não mudarem de vida. Eles têm a oportunidade ainda. Eles estão vivos, Jesus não voltou. E eles não morreram. Né? Eles ainda têm a oportunidade, mas eles são tremendos ladrões, são tremendos enganadores, são tremendos obreiros da injustiça e estão levando muita gente para a condenação. Ai deles, ai desse povo, se eles não se arrependerem, né? A ira de Deus já começou a vir sobre a casa deles. Tem muita gente aí, desses pastores que eram de lá, que estão numa vida miserável, que não conseguiram continuar naquele ritmo, abandonaram tudo e voltaram para o mundo assim, mas muito pior do que antes. Muitos desses pastores falsos deles lá
estão hoje vivendo como mendigo debaixo de ponte, passando por muita coisa ruim aí, porque foram na onda do líder deles, enganar as pessoas, e quando Deus já começou a bater um monte já. Então eles mostram uma certa aparência lá, mas tem muita coisa da ira de Deus se manifestando no meio deles, sim. Pode ter certeza disso, irmãos. Porque Deus, a Bíblia fala que de Deus não se zomba. Naquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ele pode ter certeza disso. A Deus ninguém engana, com Deus ninguém brinca, de Deus ninguém zomba. Né? Na hora devida, quando Deus se cansa, quando Deus fala, chega, vou começar já em vida a derramar minha ira, a pessoa pode se preparar, porque Deus não vai ter misericórdia. Ele vai trazer ira mesmo, e aí já começa agora, e no final, se a pessoa não se arrepender, não mudar, a ira plena e completa, que é a condenação eterna, principalmente sobre esses que conhecem e ensinam errado. Né? Então, veja, tem alguns que na prática de vida, e outros, ele vem dizer agora que, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, no 28, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, veja, uns é na carne, uns é na área sexual, e outros é na área da mente, da sagacidade, da maldade, através da prática de vida que vem pela mente, né? Ele diz, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Eles são cheios de inveja, são homicidas, cheios de rivalidade, engano e malícia, são bisbilhoteiros, né, fofoqueiros, gostam de falar dos outros, de falar mal dos outros, bisbilhotar, se meter na vida das pessoas, são caluniadores, inimigos de Deus, pessoas insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, tem uma técnica terrível para cada dia inventar uma forma diferente de praticar o mal, de prejudicar alguém, são desobedientes aos pais, nem os pais ouvem, né? São insensatos, pessoas desleais, tem uma versão que diz que são infiéis nos seus contratos. Você faz um negócio e só vai passar dor de cabeça, só vai passar raiva, porque são pessoas que não têm palavra, são pessoas que não pagam o que devem, né? São pessoas que planejam fazer isso, são pessoas sem amor pela família, são implacáveis. Né? Embora, olha o que diz o 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam praticando, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então, Deus fala, eles sabem que tudo isso vai trazer justa ira e justiça de Deus sobre a vida deles. Mesmo assim, eles continuam fazendo e acham bonito quem faz também. Então, tem gente assim, irmãos, a gente pensa, mas como pode uma pessoa conhecer, um pastor desses aí conhecer, uma pessoa que está dentro da igreja já há tantos anos conhecer, saber, mas ainda continuar vivendo dessa forma? E às vezes, quando vive no corpo, já abertamente, você já vê, é todo desmonhacado, é homossexual, né? É mulher, mas parece mais um homem, você já vê claramente, abertamente. Vive lá com outra pessoa do mesmo sexo que ela, e já é assim aberto, claro. Mas quem tem essas disposições mentais reprováveis, irmãos, é difícil, porque esse tipo de gente aqui é um bom ator, chora na hora que precisa, né? Às vezes faz cena, arranca tudo que você tem no bolso, você é capaz de tirar até a roupa para entregar para ela, que você está no corpo, porque são tremendos artistas. Tem muita gente assim que sabe que é errado, conhece a condenação sobre isso, sabe que são dignos de morte, mas continuam praticando. Mesmo assim, continuam praticando. Sabe o que é isso, irmãos? É falta de completo temor a Deus no coração. E você fala assim, pastor, mas é possível? Será? Será? Sabendo que vai ser condenado? Será que sabendo que Deus pode fulminar ele em qualquer hora? Que Deus pode matá-lo em qualquer hora? E pior do que matá-lo, pode condenar a alma dele? Será que tem pessoas que são capazes de fazer isso? De mesmo conhecendo a palavra? Irmãos, infelizmente a Bíblia diz que tem. E são pessoas que, conhecendo a Deus, desprezaram o conhecimento de Deus. Né? Ou seja, perderam completamente o temor. Outro dia, irmãos, teve uma situação na igreja que a pessoa falou, pastor, olha, pela alma do meu filho, eu falo que eu não fiz isso. Pela alma, a pessoa falou bem assim, irmãos. Então, aí se viu comprovadamente isso aqui na vida dela, na vida da pessoa. E foi pedido a essa pessoa que não pisasse mais os pés aqui dentro da igreja. Né? Porque foi um tempo de trabalho com aquela pessoa e tinha provas do que a pessoa tinha falado e tinha feito,
e provas de conversa, de internet, de MSN, essas coisas, e estava ali tudo já na mão da direção da igreja. E a pessoa chegou e falou assim: olha, pastor, diante de Deus, pela alma do meu filho, eu não fiz, eu não falei e não foi eu. Aí o pastor chegou e falou: pois é, está aqui a prova, você fez, você falou, você disse aqui, ó, aqui. A máscara caiu na mesma hora. A mesma hora a máscara caiu. E ele falou: irmão, você é uma pessoa que não tem um pingo de temor a Deus na sua vida. Por favor, a partir de hoje, nunca mais coloque seus pés aqui. Porque era uma pessoa terrível, problemática, uma pessoa completamente sem temor nenhum de Deus no coração. E uma pessoazinha, eu não quero estar perto não, porque se o raio cair, eu estiver perto, acaba me atingindo também. Porque às vezes eu sei que a pessoa tem essa prática de vida aí, tentando, trabalhando com a pessoa durante 1 ano mais ou menos. E a pessoa ainda continua desse jeito aí, essa pessoa a qualquer hora vai ser fulminada por Deus. E se eu estiver perto, ela está sendo talvez um cúmplice dela por saber o que ela está fazendo e não tomar uma atitude. Então, por favor, não foi de caso de expulsar, de fazer algo assim formal, só, não, por favor, olha, procura outro lugar. A partir de hoje, por favor, não coloque mais seus pés aqui não. Porque nós não queremos mais conviver com uma pessoa como você que não tem um pingo de temor de Deus na sua vida. Então, irmãos, às vezes as pessoas não sabem do que acontece, aí acham assim: coitadinha, coitadinho, Mas, irmão, tem hora que você vê como uma pessoa artista, como a pessoa demonstra sentimentos, como uma pessoa... Aí, de repente, aí Deus mesmo que não quer nos manter na mentira, sendo enganados, aí Deus faz aquela máscara cair, aí pronto, aí acabou. Porque a gente é enganado, eu sou bobo mesmo, às vezes a gente tira da boca do filho, para às vezes até dar para uma pessoa assim, que vive dessa forma e sabe que tem um jeito assim tão terrível de mentir, de enganar e de ser artista, que a gente é capaz de tirar do corpo para dar. Mas aí Deus fala assim: não vou deixar meu filho me enganar, não. Eu não vou admitir isso por mais tempo. Não, já foi muito abuso. Aí Deus vem e desmascara. Aí Deus vem e derruba a cortina. Porque Deus é assim, irmãos. Deus é assim. E seja em relação a mim, com os irmãos, se eu sou pastor falso, se eu faço coisa errada, e se os irmãos estão com sinceridade, uma hora Deus vai fazer a máscara cair. Essas pessoas que estão com sede dessas igrejas aí, por isso que muitas e muitas delas que passaram por lá, depois Deus levou para igrejas verdadeiras. Depois Deus colocou debaixo da direção de pastores verdadeiros, porque eram pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, pessoas que chegavam lá, ajudavam a igreja com tudo que tinha, e faziam aquilo com grande amor no coração, mas estavam sendo iludidas por um grande pilantra que estava lá em cima do altar. Aí, para aquelas pessoas sinceras, Deus fez a máscara daqueles enganadores cair. E Deus retirou aquelas pessoas dali e levou para um aprisco onde elas pudessem ser realmente apacentadas. Porque Deus não deixa os seus filhinhos no engano. Deus não deixa os seus pequeninos serem enganados por muito tempo, não. Por um tempo até pode ser enganado, mas de repente Deus tira eles de lá. Deus faz as máscaras caírem. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, vamos... Deus, ele quer, irmãos, que nós... Uma das coisas é usar a nossa fé. Outra coisa que Deus tem cobrado muito no nosso meio: santificação e temor. Deus, ele é uma das coisas que a gente vai falar bastante nessa campanha agora, é sobre a necessidade da volta, a santificação e ao temor a Deus no coração, irmãos. Porque é como eu disse para os irmãos: nosso Deus não é Deus de brincadeira. Em Hebreus 12 diz que Deus é um fogo consumidor. Ele é o Deus de amor, é o Deus de misericórdia, de toda graça, é o Deus da salvação, é o Deus da justiça, é o Deus da provisão, mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus não se deixa ser zombado e as pessoas ficarem brincando com Ele. Então é uma coisa que a gente vai falar bastante, para nós lutarmos, irmãos, para resgatarmos para a nossa vida. Se outros não querem ser, é problema dos outros. Se outra igreja não é problema da outra igreja. Ah, pastor, mas que Deus está cobrando tanto de nós, não cobra da outra igreja. É uma questão com eles lá. Deus está tratando particularmente conosco, então vamos ouvir a voz do Senhor e vamos desenvolver nossa vida e vamos voltar à santificação, a uma vida clara, uma vida limpa, uma vida verdadeira, uma vida transparente e ao temor do Senhor, irmãos, diante do nosso Deus. Amém? Isaías capítulo 8 é um dos temas dessa campanha que eu vou colocar aqui a partir do sábado. Diz lá: ao Senhor teu Deus seja o teu temor e seja o teu medo. Ao Senhor teu Deus. Não é o homem, não é as pessoas, não é a igreja em si, é a Deus, irmãos.
Porque o homem é limitado naquilo que ele vê, mas Deus ele vê todas as coisas. E a Bíblia diz que tudo está patente e claro diante dos seus olhos. Nada pode se esconder aos seus olhos. Amém? Então vamos ser muito sinceros, vamos ser muito reverentes, vamos resgatar o temor a Deus, né? Vamos nos colocar numa posição mesmo assim de eu vou amar a Deus, eu vou santificar a Deus, eu vou temer a esse Deus maravilhoso. E eu acho, irmãos, eu entendo como o temor e o medo. Dentro do temor vai amor, vai consideração, vai respeito, mas vai medo também. Mas que medo é esse? É um medo de ser condenado? Se eu tivesse medo aí, então eu estou meio equivocado. Eu tenho que ter medo de perder a presença, eu tenho que ter medo de perder a minha salvação, eu tenho que ter medo de o Espírito Santo se afastar da minha vida, eu tenho que ter medo de Deus não me considerar mais como filho, mas como bastardo, como diz a sua palavra, e não me corrigir mais. Eu tenho que ter medo da presença dele se afastar de mim, eu ficar vazio. Não é principalmente só, ai meu Deus, eu vou temer porque senão eu vou ser condenado. Eu vou temer porque senão eu vou arder no lago de fogo, como diz a Bíblia. Eu vou temer porque eu não quero ir para lá não. Eu quero ter medo, irmãos, de perder a presença. Eu quero ter medo de Deus não falar mais comigo. Eu quero ter medo do Espírito Santo desistir de mim. Eu quero ter medo de Deus riscar o nome do livro da vida. É disso que eu quero ter medo. Né? E eu acho que esse medo que a gente tem que ter é de se afastar, é de se entristecer a um ponto dele se colocar longe de nós e não voltar mais, ou não nos considerar mais como filhos amados. Eu tenho esse medo no meu coração. Eu não tenho principal medo de condenação eterna, não. Não é esse o meu temor, meu medo. O meu temor é de perder Deus, é de não sentir mais a sua presença maravilhosa, é de não ouvir mais a sua voz, é de não sentir mais os seus braços me segurando quando eu preciso mais dele. Né? Então é esse medo, irmãos, que eu tenho. Amém? E o temor que a palavra nos ensina, que nós vamos aprender alguma coisa dentro dela nesses dias em nome de Jesus. Amém? Então, eu queria passar para os irmãos meditarem bastante em casa sobre esse versículo 18 até o 32. Vão refletir bastante nisso, analisar na sua vida, pensar, refletir. Pense sobre esse temor que nós precisamos ter, essa fé que nós precisamos ter em Deus, que não precisa ser uma fé cega, não precisa a fé do acreditar que Ele existe, que Ele é real. Né? Talvez isso vai desenvolver depois da fé de receber, a fé que você vai ter que ter para buscar e receber algo de Deus. Mas aqui vem falar da fé do acreditar que Ele existe, que Ele é real. Né? Os irmãos pensem bem nisso, e não haja dúvida nenhuma em seu coração. E haja uma disposição em seu coração a glorificá-lo, a amá-lo, a honrá-lo, como ele pede aqui, como ele diz aqui que quer, né? A praticar a justiça, a glorificá-lo pelos seus atributos invisíveis, pelo seu eterno poder, por sua natureza divina, por você estar contemplando cada dia, em cada mudança de estação, em cada neve que cai, né? As folhas que ficam aí vão mudando por causa da mudança da estação, o frio que vem após o calor. Então tudo isso, irmãos, uma flor que nasce, o nascimento de uma criança, não tem algo assim mais maravilhoso do que a gente ver duas pessoas se unirem e de repente, em um ato de amor, de muito amor, nascer uma terceira pessoa e aquilo ali ser maravilhosamente gerado, formado, e 9 meses depois sai em vida e crescendo diante dos nossos olhos. Irmãos, é prova suficiente, é claro, é como a Bíblia diz, é muito clara a existência do Senhor, é muito claro. Então eu digo, irmãos, através dessa palavra, que nós não precisamos ter uma fé cega, uma fé que simplesmente diz assim, eu acredito, né? Não vejo, acredito, mas assim, eu não tenho prova nenhuma de que Ele é real. Eu não tenho nenhuma prova, nunca ouvi. Nós não temos essa prova de ter visto como Ele é, mas nós temos a prova da criação, nós temos a prova da pessoa que está do nosso lado, nós temos a prova, irmãos, da perfeição da natureza. Isso tudo é prova, mais do que clara e suficiente, de que o nosso Deus é real. Amém? Então não há por que duvidar. Eu não entendo esses questionamentos todos aí. Eu não entendo porque as pessoas duvidam tanto, irmãos, se tudo é tão claro.
Né? E você vê, aqui no Japão é muito claro isso, a pessoa honrando mais a criatura do que o Criador. Onde você vê no tempo da Sulipa, as pessoas vão lá, fotografam, querem tirar fotos lá do lado daquelas flores bonitas. Mas o que elas estão honrando ali é o Criador? Não, eles estão honrando a criatura. Elas estão olhando a beleza da flor e se maravilhando diante da criatura, e não olhando aquela criatura e pensando assim, como o Criador é maravilhoso, como o Criador é verdadeiro, como o Criador é multiforme na sua criação, quantas cores diversificadas, quanta beleza, quanta formosura, quantos verdes diferentes nas árvores, quantas árvores diferentes na natureza, quantas montanhas diferentes uma da outra, que céu bonito, cada dia pintado de uma forma diferente, um dia está todo azul, outro dia está manchado por nuvens brancas, no final da tarde vai ficando meio vermelho, meio amarelo, até que o sol se põe, o sol bonito, ali uma hora você não consegue olhar, mas no pôr do sol, no dia você já vê aquele sol vermelho se pondo ali, e é o que a Bíblia ela diz no Salmo 18, no versículo 1. No Salmo 18, versículo 1, Salmo 8, versículo 1 diz assim, olha o que o salmista falava, irmãos, diante da realidade do Senhor. Senhor nosso Deus, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu, cuja glória é cantada nos céus. Né? Ele diz que o nome do Senhor é maravilhoso em toda a terra. Ele está falando por causa da sua criação. E no 18, no 19, ele diz no versículo 1, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Então, quando você olha para a terra, ou quando você olha para o céu, quando você olha para o ser humano, você vê a glória de Deus manifestada, você vê a realidade do Criador, né, incontestável, clara, revelada, de uma forma tão clara, irmãos. Então, o que Paulo ele vem mostrando aqui é que mesmo que a pessoa não conheça a Bíblia, ela pode nunca ter ouvido o Evangelho, ela pode nunca ter lido uma Bíblia, mas a criação já é uma prova incontestável e clara da existência desse Deus verdadeiro. Amém? As pessoas não tendo muito conhecimento, onde Paulo chegou dele mesmo em muitos lugares, eles honravam a vários deuses por não ter entendimento de quem havia feito todas aquelas coisas. E quando ele expôs claramente o Evangelho, dizendo que não eram aqueles deuses, mas que um Deus vivo, um único e verdadeiro Deus, um Deus que havia enviado seu Filho para redimir a humanidade, aquele era o Deus que havia criado todas as coisas, e que Jesus Cristo era o seu Filho Redentor, as pessoas já abandonavam tudo aquilo e caminhavam na verdade de Deus. Amém? Então é um coração assim que nós devemos ter, um coração aberto para a verdade. Amém? E graças a Deus, irmãos, porque o Senhor nos alcançou, e nós hoje temos mais provas ainda de que Ele é real na nossa vida pessoal, de que esse Deus é um Deus que responde oração, opera milagres. Às vezes a gente fala com Ele só no pensamento, para que não tenha dúvida nenhuma, né? Tem coisas que você não deve nem pronunciar baixinho na oração, em palavra. Às vezes, para você ter a certeza mesmo que foi Deus, você tem que falar só na sua mente, seu pensamento. Aí quando Deus operar e fizer conforme você pediu, você vai ter certeza que foi Ele. Porque às vezes, mesmo falando baixinho, o diabo escuta, irmão. Mesmo falando baixinho, ou só entre esposa e esposa, vamos pedir aqui um sinal para Deus, uma direção. Se acontecer assim, é porque é para fazer assim. Mas às vezes o diabo, ele dá o sinal. Então às vezes tem coisa que só no pensamento mesmo, lá no íntimo do seu interior, do seu ser, você fala com Deus, não coloca diante de ninguém mais, porque se acontecer, porque foi Deus que ouviu e operou verdadeiramente. Amém, irmãos? Então vamos ficar por aqui, não vamos ter pressa, vamos aprender devagarinho. Que os irmãos reflitam bastante nesses versículos aí, meditem muito nessa palavra e peçam muita misericórdia de Deus em relação a vidas que talvez você até pensou e agora. E quando nós estamos aqui estudando esses versículos 24 diante, talvez você até tenha lembrado de alguém, da sua família, da sua convivência, e você falou, puxa vida, é igualzinho fulano, né? Ou na prática do corpo, ou na prática da mente que nós vimos aqui. Então olhe por essa pessoa, se Deus não trouxe ela à mente agora, talvez é porque você tem que orar por ela, para Deus livrá-la, para Deus trazê-la para a luz, para a verdade, e a vida dela mude para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? E ela saia debaixo da ira.
Algum comentário ou alguma pergunta dos irmãos? Uma vez o pastor ouviu uma frase do vereador que quando ele se converteu, ele sentiu lastro no seu coração. O cara está com lado de você tão anta, né? Se ele se converteu, a coisa da notícia que ajuda a encantar o coração. Deus dos bons e dos maus. É verdade, Deus é muito bom, né? Porque se fôssemos nós no lugar de Deus, eu acho que a gente já tinha se fulminado a si mesmo, né? Porque a gente tivesse a justiça de Deus por um momento em nós íamos ver que nós somos tão injustos, somos tão maus, que nós mesmos mereceríamos ser fulminados. Às vezes a gente olha uma situação, a gente vê um criminoso, um estuprador, a gente vê assim uma pessoa que faz uma maldade muito grande, igual esses vídeos que os irmãos compartilham às vezes sobre adultos batendo assim com violência em criança. Meu Deus, eu não aguento olhar aquele negócio não. Começa a dar uma coisa tão ruim no coração. E a primeira coisa que eu queria era livrar a criança da injustiça. A segunda coisa era arrebentar aquele filho debaixo do cacete, né? Porque é a sinceridade do nosso coração. O sentimento que ele tem é esse mesmo, de chegar a arrebentar mesmo, deixar moído lá no chão para aprender a ser gente e não fazer uma coisa daquela com a criança. Você viu outro dia, ela colocou a menina dentro de um balde lá de água, devia ter uns 2, 3 anos. A mãe lá, não sei, a outra filmando, a mãe pegou uma toalha molhada, ela enrolou assim, e ela dava sem dó na menina. Pá! Dava no rosto, no braço, nas costas. Eu falava, meu Deus do céu, eu só aguentei olhar um pedacinho. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Se fosse qualquer um de nós estivesse perto aqui, a primeira coisa era socorrer a criança. A segunda coisa era acabar com a raça daquela mulher. Porque não tem ser humano que mente isso. E Deus é tão bom, irmãos. Porque Deus vê, né? E ele não fulmina na hora. Ele ainda tem misericórdia e sei lá, que eu não entendo a misericórdia de Deus, a gente não entende, irmão, porque nós também temos atitudes na nossa vida que são reprováveis e que a gente também merecia ser fulminado. A gente olha aquilo ali e fala, meu Deus, essa mulher merece a morte, mas eu também merecia a morte, né? Você também merecia a morte pelas suas injustiças. E a gente às vezes até fala, se eu estivesse no lugar de Deus, eu ia fazer isso, isso, isso. Mas graças a Deus, irmãos, que Deus é misericordioso, porque senão todos nós já teríamos sido fulminados. Nenhum ficava, nenhum. Porque a gente tem um momento de alto e baixo, né? Uma hora a gente é justo demais, mas tem hora que a gente é tão injusto, é tão mal também, e Deus é tão bom com a gente, né? Porque essa humanidade, se não for a graça de Deus, se não for Jesus, essa humanidade toda, o destino seria a condenação, Deus, porque é um povo ruim, é um povo que recebe tanta graça de Deus, tanta misericórdia, tanto favor, né? E você vê mesmo dentro da igreja tanta ruindade, tanta maldade, tanta fofoca, tanta intriga, tanta briga, tanta contenda, tanta maldade, tanta ninharia, tanta... você olha assim e fala, meu Deus, isso é igreja mesmo? Mas é sinal dos tempos, irmão. Jesus está voltando. A gente tem que conservar nosso coração, porque, igual o pastor colocou um vídeo no outro dia, tem muito pastor honesto que está abandonando o ministério. Tem muito pastor bom que está largando as igrejas, está voltando para os caixar, está deixando, porque quando é um enganador, um sem vergonha, as pessoas entregam tudo, adulam, né, bajulam. Agora, quando é um simplesinho lá, direito, honesto, que faz as coisas certas, que ensina as pessoas as coisas direitas, as pessoas pisam em cima, humilham, maltratam, não ajudam, não estão do lado, né? E ele falando, olha, irmãos, é uma coisa que já na minha vida há muito tempo eu tenho sofrido, tenho visto muito pastor sofrendo também. E eu falei, olha, irmão, você pode estar sofrendo assim, eu acho que eu não ia deixar ninguém ficar fazendo essas coisas comigo também não, porque eu sou pastor, mas não sou bobo não. Eu não vou deixar também ninguém ficar pisando na minha cabeça não, porque tem hora que é muito abuso, tem hora que a gente quer ajudar, quer fazer, mas não venha nem abusar pisando na minha cabeça não, porque eu sou crente, mas não sou trouxa não, eu sou gente, eu sou ser humano, né? Eu tenho reações que às vezes eu não sei como é que eu posso reagir, né? Eu até falei para minha irmã mesmo, eu falei, olha, minha irmãzinha, abençoadinha, né? Eu estou num sentimento assim, numa tristeza, numa coisa que eu nem entendo o que está se passando dentro de mim. Por favor, não apareça na minha frente desse jeito aí não, porque eu não sei nem o que eu sou capaz de fazer com você.
né? Porque a minha vontade era tirar o cinto e dar uma surra, né? Uma surra muito boa mesmo, para esquentar o lombo dela, para tirar o sei lá o que está no couro, né? Depois a gente ia fazer uma oração para expulsar as coisas ruins. Mas como irmão carne, a minha vontade sincera, para dizer para os irmãos sem hipocrisia, era arrancar o cinto, dar uma surra boa mesmo nela, assim como eu fazia quando era irmão mais velho, eu estava cuidando de casa, né? Porque é muita maldade, muita ruindade no coração. Meu Deus, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com nós, conosco, seres humanos, né? Muda a nossa vida, né? A gente tem que fazer aqui nessa campanha, irmãos, pedir muito por nós, né? Para não sair da graça, para a gente não perder as estribeiras, para a gente, vamos nos colocar mesmo aqui diante de Deus, nos incluindo mesmo, dizendo, Deus nos perdoa, Deus muda a nossa vida como povo, como pessoas, como nação. Nós estamos aqui nessa nação, fazemos parte dela, porque estamos aqui, né? Nos perdoa, temos pecado contra Ti, somos maus, a nossa inclinação é para a maldade, é para o erro, muda a nossa vida, Senhor. Então é o que Deus quer que a gente faça, irmãos, como fez Neemias, como fez Daniel, como fizeram vários servos de Deus. Eles se incluíram ali e pediram a Deus misericórdia. Neemias orou 4 meses assim, né? Até que Deus estendesse a sua mão de misericórdia e ele pudesse restaurar a sua cidade. Mas coisa, a gente não buscar Deus, não buscar mesmo em Deus força, a gente acaba tendo atitudes ruins. Então é aí que entra o domínio próprio, o fruto do Espírito, né? Em que eu tenho às vezes o sentimento, a vontade, mas não faço, porque o Espírito Santo ainda controla a minha vida. Mas se fosse a minha vontade humana mesmo, tem casos mesmo, tem situações que a gente agiria realmente segundo a carne, depois a gente ia pensar como tratar aquela pessoa para ajudar ela a sair daquela vida. Mas a princípio dava vontade de dar uma bela surra em muitas pessoas aí para parar de ser ruim, né? Para deixar o caminho do erro, porque não é possível. E a gente fica pensando, meu Deus, onde é que vai parar isso? Senhor, nos ajuda, nos prepara e vem logo levar o teu povo para o reino, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? E a gente precisa muito da graça de Deus, irmãos. Amém? Então, a sinceridade do coração é essa. E eu peço muito força a Deus para ir em frente, para ir até o fim, né? Para fazer a vontade do Senhor. E eu jamais faria uma coisa dessa, eu jamais, de mim mesmo, né? Eu sei que o Espírito Santo tem dado controle, mas eu, sinceramente, nossa vontade às vezes sei lá, agir, fazer alguma coisa. Eu tenho orado esses dias, irmãos. Senhor, olha, faz alguma coisa. Deus, faz conosco mesmo, faz o que for preciso conosco. Nos coloca mesmo no estreito, trabalha em nossa vida, nos conserta, né? Não nos deixe errando não, Senhor, porque nós não queremos ficar fora do reino, né? Faz o que for preciso, Senhor. Pesa a tua mão, abre os nossos olhos, faz o que for preciso, Deus. Mas não deixa a gente nos perder. Não deixa esse povo do Senhor se perder. Esse povo é o povo que foi comprado pelo sangue de Cristo. Nos ajude, Senhor. Ainda que tenha que ser debaixo de vara curta, ainda que tenha que ser debaixo de correção. Mas nos ajude, Senhor. Ainda que tenha que ser debaixo de puxão de orelha. Não só de puxão de orelha, mas de coisas que venham acontecer em nossa vida mesmo, para nós sairmos do engano, do erro, da mentira, né? E vivermos uma vida de verdade, uma vida real diante do Senhor. Sem véu, sem máscaras, e sermos uma igreja verdadeira, irmãos. Até nas nossas dificuldades, temos ali a verdade de chegar e dizer, olha, a minha vida está desse jeito, e eu quero ajuda para mudar. E nós nos ajudamos uns aos outros, cada um na sua fraqueza, na sua força, um balanceando a vida do outro, né? Nos ajudando mesmo para a gente chegar até o fim, irmãos, porque está difícil mesmo. Né? Se Jesus voltasse hoje, será que encontraria fé na terra? A fé no sentido de prática da sua palavra, prática da verdade que há nele, eu acho que ele encontraria pouquíssimos irmãos, pouquíssimos, porque a coisa está feia. Ela fala em justiça operando, e muitas vezes dentro da igreja, a falta de temor, a falta de reverência, a falta de vida no altar, a falta de amor, né? É coisa triste. Isso tem que mudar em nome de Jesus. Na vida dos que estão no altar, na vida da igreja, no geral, para todo mundo mesmo. Tem que mudar, a gente tem que mudar. Tem que colocar uma meta mesmo na nossa vida e dizer, eu vou mudar, custe o que custar. Deus vai me ajudar, porque o meu coração está inclinado a mudar. Deus só ajuda quem se esforça. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ensinar melhor e que nós venhamos viver uma vida debaixo da justiça de Deus, verdadeiramente, irmãos. Mas há o nosso esforço.
Amém? Deus, Ele nos dá a sua justiça, a sua justificação, mas a gente sabe que tem uma parte nossa a ser feita, né? Ele está cada dia nos esforçando para sermos melhores diante do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, por esse estudo bíblico, entregamos nas tuas santas mãos as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a viver, ó Deus, de rosto descoberto em tua presença, sem máscaras, sem cortinas, ó Deus, sem hipocrisia. Nos ajude, Senhor, porque essa é a realidade da nossa vida, Pai. Nós precisamos de Ti, precisamos da Tua justificação. Não queremos, ó Deus, estar debaixo da Tua ira. Por isso nos transforma, Senhor, nos muda a cada dia. Que nós possamos glorificar o Senhor como Criador, glorificar, honrar, temer, amar, servir, adorar em espírito e em verdade. Nos ajude, Senhor, venha nos despertar poderosamente esses dias. Venha nos trazer uma consciência mais profunda, Senhor, da Tua glória, da Tua revelação, da Tua salvação, Pai. E que sejamos impactados, Senhor, verdadeiramente, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Que haja uma grande mudança em nossa vida, que haja um grande crescimento espiritual, que haja, Senhor, uma profundidade muito maior, Senhor, em relação a cada vida aqui contigo. Não aqui dentro só, porque aqui dentro é fácil, Senhor. Nós queremos lá fora, principalmente no dia a dia, na vida, nas coisas que surgirão, nas situações que virão, Senhor. Nós queremos, ó Deus, poder honrar o Senhor. Nós queremos poder vencer o diabo, a tentação, o pecado, a carne, ó Deus, as práticas malignas que esse mundo acha normal. Ó Deus, o mal, Senhor, sendo tido por bem, as trevas sendo tidas por luz, o amargo sendo tido por doce. Para nós não, Senhor. O que é amargo é amargo, o que é treva. Ó Deus, o que é mal é mal, o que é bem é bênção, o que é luz, o que é doce. E é isso que nós queremos viver, Senhor, sem mudar os valores, Pai, vivendo conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Nós repreendemos nesta hora todo espírito das trevas, todo mal que tem tentado contra a nossa vida, toda obra do diabo que tem tentado frustrar os planos do Senhor nesta igreja. Em nome de Jesus, cai por terra todo espírito de engano, todo espírito maligno, toda barreira que tem tentado se levantar dizendo que é impossível viver em verdade. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora e declaramos a Deus uma grande ação do Teu Espírito em nossas vidas neste lugar. Que Teu Espírito tenha plena liberdade, que Teu Espírito tenha vez, Senhor, somente o Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, nós temos clamado por isso, é o Teu Espírito clamando em nós. Traz um tempo novo de Deus sobre esta igreja, traz um tempo novo de Deus sobre as nossas vidas neste lugar, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Que, ó Deus, continuaremos orando desta forma. Muitas vezes hoje somos um povo obstinado ainda, em muitas áreas da nossa vida, somos um povo, Senhor, muitas vezes ainda dura servir, somos um povo, Senhor, que temos errado ainda em muitas coisas, mas, Senhor, já temos conhecido a verdade, e cremos, ó Deus, que a verdade nos libertará, e o Senhor nos transformará, Senhor, num povo agradável aos Teus olhos, na Tua herança particular, ó Deus, no Teu povo particular, em nome de Jesus, e em nosso meio, através das nossas vidas, Senhor, aleluia, estamos posse profetizando uns sobre os outros. O Senhor operará coisas tais, Senhor, maravilhas tais, que ainda não se foram vistas na terra. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos, ó Deus, nós cremos, Senhor, nós cremos e tomamos posse para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia, amém, e graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos, Pai Santo, aleluia, amém, graças a Deus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos leve em paz, irmãos. Amanhã vai ter ensaio do louvor às 8 horas. Não vai ter oração depois, porque nós vamos estar preparando já para o sábado cedo, amém? Quem puder, venha. Eu estava falando com as irmãs que às vezes tem dificuldade de deixar as crianças. Na hora do dia aqui, Deus não quer que esteja criança para quê? Para que não tire a atenção de quem participe. Mas se algumas irmãs vierem com criança, aí pode revezar, né? Deixa uma irmã ficar lá embaixo com as crianças, aí depois a outra irmã desce, a outra sobe, vai revezando para deixar as crianças cuidadas lá embaixo, e aí as pessoas vão revezando para subir aqui. Uma das coisas que Deus pediu, que Deus colocou no coração, foi que não viesse crianças, justamente para não tirar a atenção dos pais. Mas se for o caso de ter que trazer, aí as crianças podem ficar lá embaixo com alguém cuidando, enquanto os irmãos vão revezando aqui em cima, amém? Deus tem muita coisa preparada para nós nesse sábado aí, esses 7 sábados que virão, em nome de Jesus.
Vamos nos esforçar, porque Deus tem muita coisa para fazer. Amém? Em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Diga para ele aí, receba mais de Deus, irmão. Receba mais de Deus.